Bom, senhores, continuando então, vamos examinar agora, dando sequência às asfixias por modificação do ar ambiental. Nós vimos o soterramento. Vamos ver agora o confinamento. Como disse no bloco passado, o confinamento, ou no confinamento, eu vou substituir o ar ambiental respirável por um outro ar, por um outro gás. Para alguns autores, não pode ser tóxico. Para outros, não faz essa diferença, desde que não seja respirável. Se não for respirável, não haverá o oxigênio, haverá então a formação de um quadro de asfixia, com hipoxia e hipercapnia ou hipercarbia. Então, joga na tela, por favor. Confinamento, ele pode ser um confinamento em local aberto, mas sem circulação de ar. E confinamento sem a renovação de ar em local fechado, como um poço artesiano profundo, em que tenha pequena quantidade de oxigênio. Então imagine essa situação aqui, ó. Nessa situação, eu tenho um confinamento, aqui eu tenho um poço artesiano, muito comum em áreas rurais. A pessoa, crianças, vêm brincando nessa região distraídas e caem no poço. Um poço, por exemplo, de 15, 20 metros. Ora, é um local aberto, mas aqui embaixo não vai ter possivelmente oxigênio porque não tem renovação de ar. Vai ter um determinado gás que possivelmente pode até ser tóxico. Aí se alguém cai aqui e fica aqui por algum tempo sem oxigênio, vai morrer asfixiado por confinamento, ainda que seja em local aberto, porque ele é aberto. Repare, só que não chega oxigênio, não chega ar ambiental a 20 metros do poço. Aí uma segunda pessoa pula para tentar salvar a primeira e acaba ficando também, porque não tem oxigênio lá embaixo. Então, numa manobra de resgate, o que deveria ser feito? Ora, deveria se jogar ar ambiental aqui dentro, arejando esse ambiente, para que alguém possa descer, o corpo de bombeiros, quem quer que seja. Porque quantas pessoas descerem, quantas pessoas vão ficar se você não arejar, se você não preparar esse ambiente para receber essas pessoas, essa situação. Por isso que tem que fazer um arejamento dessa região. É um confinamento em local aberto. Aqui uma grande caixa d'água, né? A caixa d'água está vazia, tem apenas uma pequena quantidade de água numa caixa d'água gigantesca de um prédio, imagine. Aí alguém desce para limpar a caixa d'água. Só que a caixa d'água, como é fechada, não tem grande quantidade de oxigênio. Aí a pessoa desce por uma escada para limpar a caixa d'água gigantesca, tem pouco oxigênio, ela começa a se sentir mal, perde a consciência, morre afogada na água batendo na canela dela. Por quê? Porque não tinha oxigênio. Confinamento em local fechado. Muito também comum acidentes ocorrendo no passado, né? Lembro que na casa da minha avó tinha uma geladeira dessa. Essa geladeira é uma geladeira que só abria por fora, ela não abria por dentro. Aí essas geladeiras ficavam velhas, as pessoas jogavam essa geladeira fora, jogavam a geladeira no lixo, ou em descampados, em terrenos abandonados, e crianças iam brincar de pique-esconde. Aí a criança resolvia se esconder dentro da geladeira. Se escondendo dentro da geladeira, um ambiente confinado, sem renovação de ar. Só que a geladeira não abria por dentro, só abria por fora. E aí, ninguém encontrava a criança, os amiguinhos paravam de brincar, iam brincar de outra coisa, ficava ali 7, 8, 9, 10, 15 minutos, morria asfixiada por confinamento em local fechado. Confinamento no interior de uma geladeira que só abria por fora, não abria por dentro. Por isso, é proibido já há alguns anos que a geladeira só abra por fora, ela tem que abrir por fora e tem que abrir por dentro também para evitar esse tipo de acidente. Então, confinamento em local aberto, confinamento em local fechado. Uma outra questão que pode aparecer no confinamento é aquilo que os livros chamam de teoria física do confinamento. Ora, quando, senhores, nós estamos num ambiente sem renovação de ar, aquele ambiente começa a ficar quente. A temperatura daquele ambiente começa a aumentar. Essa temperatura aumentando vai fazer com que a temperatura do nosso organismo também aumente. E eu já falei em aulas passadas que nós somos animais homeotérmicos. A nossa temperatura interna tem que variar numa faixa entre 36 e 37,5 graus Celsius, para que todas as reações químicas possam ocorrer a contento e a nossa homeostasia possa estar preservada.
Quando a minha temperatura interna começa a elevar muito, as regiões lá no encéfalo, lá no hipotálamo, neurônios da região hipotalâmica, vão dar comandos para que essa situação de hipertermia possa ser debelada. Então, numa situação em que eu estou num ambiente muito quente, eu vou começar a suar. Vai aumentar a circulação, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai aumentar a vasodilatação, o sangue vai fluir mais rápido, o sangue passando pela periferia dos vasos da pele, os vasos sanguíneos os vasos da pele, os vasos sanguíneos dessa região, vasodilatados, vão perder água, essa água que está no plasma vai sair pelas glândulas sudoríparas, vai molhar a pele, e aí, obviamente, num ambiente mais quente, esse suor vai evaporar e vai roubar calor do meu corpo e eu vou me resfriar. Então, num primeiro momento, é isso que vai acontecer. Só que como o ambiente está fechado, está confinado, conforme eu for suando, eu vou aumentando a umidade do ar. Quando eu aumento a umidade do ar, imagine várias pessoas dentro do ambiente confinado, sem renovação de ar, a temperatura subindo, todas as pessoas começam a suar. Esse processo de sudorese, essa água molha a pele e evapora. Essa água evaporando, esse ambiente vai ficar mais umidificado, a umidade do ar vai aumentar. Quando a umidade do ar aumentar, haverá uma dificuldade maior desse suor evaporar. Então, quanto mais úmido for o ambiente, mais difícil vai ser o suor, em que pese eu suar, mais difícil vai ser o suor evaporar. Só que é a evaporação da água que está no suor que tira calor do corpo. Mas como o ambiente está muito umidificado, o suor vai ter dificuldade de evaporar. E o suor não evaporando, ele não tira calor do corpo. E a temperatura interna continua a aumentar. Não há o equilíbrio homeotérmico. Então, a temperatura aumentando, vai se instalar um quadro de hipertermia, que vai causar a morte do indivíduo, porque num quadro de hipertermia, quando a temperatura sobe muito, as reações químicas do organismo não ocorrem. Porque as enzimas que permitem, as proteínas que permitem essas reações químicas ocorrerem, se desnaturam e a morte se instala por hipertermia. Essa é o que se chama de teoria física do confinamento. Joga na tela, por favor. Olha o que vai dizer. Teoria física do confinamento. O corpo humano normalmente é mais quente do que o ambiente. Sem renovação de ar, o ar não sendo renovado, aumenta a temperatura do ambiente, como eu falei. Estou num ambiente confinado, sem renovação de ar, aqui começa a ficar mais quente. Porque normalmente o meu corpo é mais quente. Por exemplo, eu estou num ambiente, num estúdio gravando. Temperatura 20 graus Celsius, meu corpo 36,5. Só que se tivessem 10 pessoas aqui num ambiente fechado, sem ar-condicionado, sem renovação de ar, ia chegar um momento que esse ambiente ia ficar mais quente, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. O meu organismo e o organismo de todos que estivessem aqui começariam a suar, processo de sudorese para manter a homeostasia da temperatura. Só que esse suor deixa de evaporar na tela. Só que sem renovação de ar, o suor vai evaporar, aumentando a umidade do ar, como eu expliquei. A umidade do ar aumentada, isso vai impedir, vai diminuir a evaporação do suor. Retardando a evaporação do suor, a temperatura do corpo não diminui. Pelo contrário, a temperatura do corpo aumenta. Porque o responsável pela temperatura do corpo abaixar é justamente o suor evaporar. Quando aquela água passa do estado líquido para o estado gasoso, ela tira calor do corpo. E o corpo então se resfria. Só que isso não está ocorrendo porque o ambiente está muito umidificado. Estando muito umidificado, passa a ter uma maior dificuldade não de suar, mas de o suor evaporar. E se o suor não evapora, a temperatura do corpo não diminui, pelo contrário, aumenta, aí instala-se o fenômeno da hipertermia, que vai ocasionar a morte. Essa é a teoria física do confinamento. Só que, assim como o confinamento tem uma teoria física, o confinamento também tem, na tela, uma teoria química. Senhores, falei já em algumas passagens em blocos anteriores. Tudo começa com um quadro de homeostasia dentro da normalidade. Uma determinada quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial e uma determinada quantidade de gás carbônico.
o sangue oxigenado, rico em oxihemoglobina, e os tecidos ricos em gás carbônico. Só que as células do corpo, as células, os eritrócitos, as células do sangue, elas levam o oxigênio, já vimos isso, e pegam o gás carbônico. Parte desse gás carbônico vem no eritrócito, parte vem no plasma e parte vem na forma de íon H+, mais bicarbonato, HCO3-. Já expliquei isso em aulas passadas. Muito bem. Então esse processo é o processo fisiológico. Só que eu estou agora num quadro de asfixia. E por que eu estou num quadro de asfixia? Porque eu estou num ambiente confinado. Um ambiente que não tem renovação de ar. Isso aqui não está fechado, não tem 20 pessoas aqui dentro. Ora, isso vai trazer resultados também químicos do confinamento. Se eu estou num quadro de asfixia, qual é o cenário? Baixa quantidade de oxigênio, elevada quantidade de gás carbônico, não é isso? Muito bem. Essa elevada quantidade de gás carbônico, que expliquei nos blocos passados, esse sangue vai passar ao longo do nosso corpo por regiões que são os quimiorreceptores, importantes aqui no seio carotídeo e lá na aorta, que é o maior vaso do corpo humano, mais calibroso, em calibre é a artéria aorta, nós vamos estudar um pouco mais à frente, mas lá na artéria aorta tem quimiorreceptores. Tem barorreceptores e quimiorreceptores. Lá no seio carotídeo tem quimiorreceptores, percebendo que o sangue que está passando por ali é um sangue rico em gás carbônico. Esse sangue rico em gás carbônico, esses barorreceptores vão mandar informações, ou melhor, desculpe, esses quimiorreceptores, receptores químicos, que conseguem detectar que aquele sangue está passando por ali rico em gás carbônico, vai mandar essa informação para o encéfalo, para a região bulbar. E o bulbo, então, vai entender que está faltando oxigênio e está sobrando gás carbônico. Então eu preciso colocar esse gás carbônico para fora. O que o bulbo vai fazer? Vai aumentar os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Então, se aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a força contrátil dos músculos cardíacos. Então eu vou acabar consumindo mais oxigênio. Então eu vou consumir mais oxigênio num local que já tem pouco oxigênio, agravando ainda mais a situação do organismo. Porque, ora, o bulbo, entendendo que a quantidade de gás carbônico está elevada, que eu preciso colocar esse gás carbônico para fora, faz com que as contrações musculares aumentem. Para você respirar, nós temos o maior músculo aqui, ó, temos um grande músculo aqui, que é o músculo da respiração, que fica abaixo dos pulmões, que é o diafragma. Então, por contração dessa musculatura diafragmática, por exemplo, isso auxilia na contração, na expulsão do ar, na musculatura intercostal contraindo para que os pulmões possam expulsar o ar. Então esse movimento taquipneico de aumento de movimentos respiratórios, musculatura intercostal, musculatura do diafragma, isso tudo gasta oxigênio. Porque o músculo para contrair, ele consome energia e o oxigênio participa dessa oxidação da molécula de glicose. Então todo esse fenômeno acaba agravando o quadro de ausência de oxigênio, quando na verdade eu estou numa situação de baixa quantidade de oxigênio porque eu estou num ambiente confinado. E agravando ainda mais a situação daquele indivíduo. Isso é o que se chama de teoria química do confinamento. Na tela, por favor. Teoria química, como é que ela funciona? Sem renovação do ar ambiental, os níveis de gás carbônico aumentam. Nível de CO2 aumenta. O centro respiratório bulbar, estimulado pelo CO2, na verdade, senhores, o CO2, essa baixa, ou melhor, desculpe, a grande quantidade de CO2 já é detectada nos chamados quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores ficam aonde? Ficam nos seios carotídeos, nos seios carotídeos, aqui nas carótidas, ó, uma de cada lado, nos seios carotídeos, percebendo que o sangue que está passando por ali é um sangue rico em gás carbônico. E aí, através do nervo vago, dão essa informação para o bulbo. Essa informação chega no bulbo e, como falei, o que o bulbo faz? Acelera o ritmo respiratório. O bulbo pensa assim, tem muito gás carbônico, tem que colocar esse gás carbônico para fora. Então tem que aumentar os movimentos respiratórios. Mas para eu fazer isso aqui, os meus músculos intercostais estão contraindo. O meu diafragma está contraindo. Então esse aumento involuntário dos movimentos respiratórios, ainda que você não queira, é comandado pelo sistema nervoso autônomo. Só que isso gasta mais oxigênio num quadro que já tem pouco oxigênio, porque ele está numa situação de confinamento. Então o consumo de oxigênio aumenta, porque eu preciso de oxigênio para que esses músculos se contraiam.
Esses músculos se contraem através de gasto energético. Gasto energético da queima da glicose. E o oxigênio participa dessa equação química, como já vimos anteriormente. E aí os quadros, ou melhor, o quadro de hipoxia aumenta e hipercapnia também aumenta. E aí ocorre a morte do indivíduo pelo confinamento. Então, senhores, nós temos uma teoria física do confinamento, nós temos uma teoria química do confinamento. Tranquilo? André, ele pode perguntar isso numa prova de delegado? Pode, senhores, pode. Obviamente que explicações mais densas como essa que eu estou trazendo, possivelmente serão perguntadas numa prova para delegado mais profunda. Delegado do Rio, isso aqui você tem que saber. Se o seu objetivo é delegado do Rio, não sei se é, mas se for, você tem que conhecer teoria física, teoria química do confinamento. Outros estados que caem só na primeira fase, sim, questões mais superficiais, talvez você possa deixar de lado essas explicações de teoria física e teoria química. Mas eu prefiro aprofundar esse objetivo do módulo para que você não seja surpreendido. Se eu falo de forma superficial e ele aprofunda, você perde eventualmente um concurso por causa disso. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aí então a gente termina também o confinamento. Vamos começar a partir de agora o afogamento. Lembrando que aqui no afogamento não vai dar para terminar nesse bloco, por óbvio, né? Vamos usar esse bloco e possivelmente todo o próximo bloco para falar do afogamento. Mas o que seria, em apertada síntese, como já falei, o afogamento? É uma modalidade de asfixia na qual eu vou substituir o ar ambiental por sólido pulverulento? Não, isso é soterramento, já vi. Substituo o ar ambiental por um outro gás não respirável? Também não. Isso aí é confinamento, eu acabei de ver. No afogamento, eu estou substituindo o ar ambiental por uma outra substância. Qual que substância? Uma substância líquida. É sempre a água, André? Não. Pode ser um tonel de cerveja, de vinho, de cachaça. O camarada vai visitar um alambique, passa por cima lá de um tonel de cachaça de 50 mil litros, 500 mil litros, uma banheira de cachaça. Uma bacia, uma piscina de cachaça, ele cai ali dentro. Vai morrer afogado na cachaça. Então a gente fala na água, porque normalmente é água, né? Se você pegar estatisticamente falando, água doce ou água salgada, a gente vai ver daqui a pouco. Mas pode ser o sangue, não a broncoaspiração. Então é um líquido. E essa água pode ser então doce ou salgada. É óbvio que eu vou me basear nas explicações em água doce ou salgada, mas é importante que você saiba que nem sempre é a água. Tudo bem? E aí um outro ponto importante, já para a gente começar a aprofundar, no caso do afogamento, eu tenho dois tipos de afogamento. Joga na tela. Eu tenho o afogamento azul, o chamado afogamento azul. O afogamento azul também é chamado de afogamento verdadeiro, ou afogamento molhado, E eu tenho o afogamento branco, que também é chamado de afogamento falso, o falso afogado, ou afogado seco, São expressões que você vai encontrar na doutrina. Concurso para delegado de polícia do Rio de Janeiro. Concurso de 2009, prova da segunda fase. 70 linhas. Discorra sobre o afogado branco de Parrot. É o que eu costumo dizer, senhores. Estudar medicina legal para concurso em que ela cai de forma mais profunda, para concurso de delegado do Rio, para perito legista, por exemplo, você não pode saber superficialmente a matéria. Se você não enfrentar a matéria de forma mais aprofundada, você vai ficar na segunda fase. Delegado do Rio cai na prova objetiva, medicina legal, cai na prova discursiva e cai na prova oral. Para eu escrever 70 linhas sobre alguma coisa, ou eu sei muito aquela coisa, eu não escrevo nem 7. Por isso que eu digo, o estudo da primeira fase é diferente da prova discursiva, que é diferente da prova oral. Então qual é a ideia aqui do afogado branco, falso ou seco, afogado azul, verdadeiro ou molhado, né? Ora, Parrot, escreve P-A-R-R-O-T, afogado branco de Parrot, é uma situação em que um cadáver é encontrado numa massa líquida, numa massa de água, numa massa líquida. Só que quando eu passo a analisar os sinais patognomônicos de afogamento, e a gente vai ver na próxima aula quais são esses, porque não vai dar tempo na aula de hoje, quais são os sinais de certeza de afogamento. Manchas de Paltoff,
diferença da densidade do sangue no átrio direito quando comparado com o átrio esquerdo, diferença do ponto de congelamento do sangue no átrio direito quando comparado com o átrio esquerdo, que é a crioscopia de Carrara, algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos. Então, quando eu vou procurar esses 4 sinais, que são chamados pela doutrina de sinais de certeza de afogamento, eu não encontro. André, você poderia explicar cada uma dessas situações? Eu vou explicar não hoje, porque não vai dar tempo. Na próxima aula eu vou começar explicando isso. Mas eu não encontro esses sinais de certeza de afogamento. Mas eu encontrei um corpo dentro de uma massa líquida. Então a discussão aqui é o seguinte: será que ele morreu afogado? A morte possivelmente deveria ser por causa indeterminada, porque eu não posso confirmar se ele morreu ou não afogado. Mas por que eu não posso confirmar? Porque os sinais de certeza de afogamento não estão presentes. Na autópsia, o perito legista não verificou. Densidade dos átrios, igual. Ponto de congelamento, crioscopia de Carrara, igual. Ausência de algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos, não tem algas diatomáceas. Mancha de Paltolfi, não tem. Ora, peraí, então não morreu afogado. Mas tudo bem, não morreu afogado, mas estava dentro de uma massa líquida. E aí então, Parrot chamou essa situação de afogado branco. Afogado branco de Parrot. Por isso afogado seco. Porque eu não posso ter certeza se a morte se deu pelo afogamento. Pelo contrário, os sinais que indicam que ele teria morrido por afogamento não estão presentes. Já o afogado azul, o afogado verdadeiro, o afogado molhado, os sinais de certeza, os sinais patognomônicos de afogamento, todos eles estão presentes no cadáver. E volto a dizer, na próxima aula eu vou falar de cada um deles. Este afogado é o chamado afogado azul, afogado verdadeiro, afogado molhado, afogado cianótico, porque estão presentes os sinais patognomônicos de afogamento que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tudo bem? Então essa primeira distinção, ela é importante. Aí você lembra, né? Lá no direito penal, o que é tentativa branca? Tentativa inidônea. Tentativa branca é aquela situação que eu saco da minha arma, faço 6 disparos de arma de fogo, erro os 6. Tentei matá-lo. A morte não sobreveio por razões alheias à minha vontade, porque eu errei os 6 tiros. Mas eu tentei. Como eu não consegui violar em nada o bem jurídico tutelado, vida ou integridade física, eu vou chamar essa tentativa de tentativa branca. Ou tentativa incruenta. Porque eu não acertei nada. Então eu não tenho certeza. A perícia branca, a tentativa branca, o afogado branco, é aquilo que não se confirmou. Já na tentativa, acertei 3 tiros. Socorreram, foi para o hospital, retirou os projéteis, fez uma operação e está vivo. Tentativa vermelha, tentativa cruenta. Não morreu, mas eu violei o bem jurídico tutelado. Eu violei, possivelmente, não matei, mas consegui, de alguma maneira, causar um vilipêndio, uma lesão à integridade física. Tentativa vermelha, tentativa branca. Perícia branca, não chegou a resultado algum. Afogado branco. Então essa ideia do afogado branco é justamente dentro deste contexto. Um cadáver foi encontrado numa massa líquida, mas não apresenta os sinais patognomônicos de afogamento. Causa de morte, era para ser assim, causa de morte indeterminada. Mas não é isso que você vai encontrar nos livros. No livro você vai dizer o seguinte, olha, realmente, os sinais patognomônicos de asfixia que estariam presentes pela aspiração de água, ele deveria inspirar ar. Só que como ele está num ambiente líquido, ele inspirou líquido para dentro dos pulmões. E essa inspiração de líquidos para dentro dos pulmões vai gerar uma série de alterações fisiológicas no organismo. A gente vai ver na aula que vem. Mas só que como ele não inalou, como ele não inspirou essa água, essas alterações não vão estar presentes. Aí a doutrina vai dizer o seguinte, causa de morte determinada. Não, peraí. No momento que ele bateu na água, sofreu um reflexo vagal. E esse reflexo vagal, uma hidrocução, um reflexo vagal, gerou uma parada cardiorrespiratória. E aí a morte se deu por reflexo vagal. Ou então por espasmo de glote. A glote, que é esse orifício que vai dar entrada para a traqueia, a glote é um orifício, eu tenho a traqueia na parte da frente e o esôfago na parte de trás. Eu tenho uma estrutura anatômica chamada epiglote, que fica em cima da glote. No momento que você vai deglutir um alimento, a epiglote fecha a traqueia. E aí o alimento vai para o esôfago. Se você for inalar ar,
A epiglote deixa a traqueia aberta, o ar vai para a traqueia, depois para os brônquios, bronquíolos e pulmão. Então, se eu tiver um espasmo da glote, o ar não passa para a traqueia. Se o ar não passa para a traqueia, não passa nem o ar nem a água. Então ele bateu na água, sofreu um espasmo de glote, o ar não foi para a traqueia, não chegou aos pulmões, mas também não chegou água e ele morreu por um espasmo de glote. É uma situação de afogado branco de Parrot, porque os sinais patognomônicos de afogamento não estarão presentes. Mas, volto a dizer, é um afogado? É porque foi encontrado em ambiente, uma massa líquida. Mas e os sinais patognomônicos? Não tem. Mancha de Paltolf? Não tem. Diferença da densidade do sangue no átrio direito do coração com o átrio esquerdo do coração? Não tem. Pontos de congelamento do sangue do átrio esquerdo quando comparado com o direito no coração? Não tem. Algas de atomácia na medula óssea dos ossos longos? Não tem. Não tem nenhum sinal. André, eu não sei nada do que você está falando. Sim, tudo bem, não é para saber agora mesmo, né? Porque eu vou explicar isso na próxima aula. Mas os sinais que identificariam, isso eu quero que você saiba, os sinais que identificariam, que são esses 4, sinais de certeza de afogamento, não estão presentes. E se não estão presentes, ele é chamado então de afogado branco. Causa da morte indeterminada, só que a doutrina não fala isso. A doutrina fala espasmo de glote, reflexo vagal, poderiam ser situações que sugeriria aquela morte. Já no afogado azul, ele inala água. Pode ser doce, pode ser salgada. A gente vai ver na próxima aula que é a diferença do afogamento em água doce para o afogamento em água salgada. As hipóteses fisiológicas, as alterações fisiológicas no organismo são diferentes se a água for doce e se a água for salgada. Eu vou começar a próxima aula falando sobre isso. E no primeiro bloco, então, possivelmente todo o primeiro bloco, a gente vai dedicar ao afogamento. Situação muito importante em prova. Difícil você pensar numa prova de delegado sem uma questão, pelo menos, de asfixia. E muitas vezes, quando cai a asfixia, cai na modalidade de afogamento. Então, como nós estamos chegando aqui no nosso final, do último bloco desta aula, né, com basicamente aí menos de 3 minutos para acabar, eu vou começar o nosso próximo encontro falando da diferença de água doce para água salgada e para água do sangue. Então a água doce, ela não é doce. Na água doce tem sal, a gente vai ver. Mas também tem sal na água do mar. Mas também tem sal na água do sangue. Então a pergunta é, qual das 3 águas tem mais sal? Lembre-se que o sangue, 55% do sangue, o plasma sanguíneo, é feito por água. E dos 55%, 95% é de água no plasma. Então grande parte da nossa estrutura corporal é água. Então há água no nosso sangue. E no nosso sangue existe água e existe sal. Só que no nosso sangue tem menos sal do que a água do mar, mas tem mais sal do que a água do rio, chamada de água doce. Já que a água doce, em que pese ser chamada de doce, também tem sal. Então eu começarei o próximo encontro fazendo essa análise e, obviamente, analisando seguidamente a grande circulação, a pequena circulação, quais são as consequências desse afogamento no aparelho cardiocirculatório. Vai ser uma aula importante para que você compreenda e responda de forma aprofundada várias questões de prova. Próxima aula, então, começarei falando sobre isso. Aguardo o senhor lá. Um abraço, fiquem com Deus.